Filipenses capítulo 1, na semana passada eu preguei do 12 ao 18, hoje nós ouviremos a palavra do Senhor do 19 ao 26. Filipenses capítulo 1, nós vamos ouvir a leitura da palavra a partir do versículo de número 19. Assim diz a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos ao nosso Deus. Pai, dá glória ao teu nome nessa manhã. Pai, o culto é do Senhor, a igreja é do Senhor, a palavra é do Senhor. Tu, ó Deus, estabeleceste o modo pelo qual tu falas com teu povo. Então, Deus, ó Pai, que a glória do Senhor Jesus resplandeça no momento da mensagem nesta manhã. Que o nome dele seja levantado bem alto. Ó Deus, nós estamos literalmente escondidos atrás dele e de sua cruz. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Nós te adoramos, ó Deus. E eu quero te pedir, Pai, que o momento da pregação não seja meramente um momento costumeiro ou fruto da nossa tradição cristã, mas que para nós seja um momento de adoração. Eu quero pedir que o Senhor me dê a bênção de, enquanto prego, te adorar. E eu quero pedir que meus irmãos, enquanto ouvem, adorem ao Senhor com todo o seu coração, meu Deus. Que seja um momento de encontro vivo e pessoal do Senhor conosco. Que o Senhor nos fale poderosamente a alma. Que o Senhor transforme a nossa vida pelo teu evangelho. E que ao final desta mensagem, Deus, nós saiamos daqui para não viver uma vida de ansiedade, mas uma vida de confiança no Senhor. Para viver uma vida de grande gratidão e louvor ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Para viver uma vida de serviço e total entrega, cumprindo o teu chamado e a tua missão para a nossa vida. Ó Deus, fala conosco e nos abençoa. Por tua graça, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Vida e morte, morte e vida. Queridos irmãos e irmãs, uma das principais características do ministério pastoral é a sua paradoxalidade. Nós vivemos num paradoxo o tempo todo, porque quando alguém morre, nós estamos com aquela pessoa no momento da morte. Mas quando alguém nasce, é celebrada a vida desde o seu início, já no batismo, nós estamos com essa pessoa. Nós estamos com aqueles que estão morrendo. E estamos com aqueles que estão vivendo. Um grande puritano dizia que ser pastor é a arte de preparar as pessoas para viverem e morrerem para o Senhor. E enquanto morremos para nós mesmos, ministramos a vida de Deus a vocês.
para que vocês morram para si mesmos e para que Cristo seja o maior amor de vossa vida todos os dias de vossa existência. Vida e morte, morte e vida. No ministério pastoral nós vivemos entre a vida e a morte, mas na vida cristã todos vocês vivem entre a vida e a morte. E aqui, depois de ouvirmos Paulo falar conosco a semana passada sobre as bênçãos do sofrimento, ele se encontra literalmente nesse momento paradoxal, entre a vida e a morte. E é assim que nós estamos. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, entre a vida e a morte. E talvez você me pergunte, pastor, então o que acontece comigo entre a vida e a morte? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz que entre a vida e a morte, o cristão está livre. Entre a vida e a morte, o cristão está livre. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo 19? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 19. Vamos lá? Porque estou certo, todos comigo, vamos lá? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo, queridos irmãos e irmãs, vocês se lembram bem, eu preguei na semana passada, está numa prisão domiciliar em Roma, amarrado 24 horas a um soldado da guarda pretoriana. Eles fazem turno e Paulo prega para todos eles. Você se lembra bem que no sermão da semana passada nós ouvimos sobre a bênção desse sofrimento. Paulo consolou a igreja, dizendo que aquele sofrimento trazia consolo para a igreja. Paulo disse que era uma oportunidade tremenda para pregar o evangelho, e toda a guarda pretoriana e a casa de César ouviu suas mensagens. Paulo disse que cristãos estavam sendo estimulados a pregar a palavra por causa da sua prisão, e no mais ele disse então que tinha grande alegria, e não se importava com aqueles que o perseguiam, porque ele estava cumprindo a sua missão e pregando o evangelho. E então agora ele diz a nós que nesse momento em que ele está preso, esperando o julgamento do imperador, ele nos diz que independentemente da sentença que ele venha a ter, ele como cristão nos afirma que está livre. Ele diz, eu tenho plena convicção de que pela vossa súplica, ou seja, a igreja de Filipos está orando pelo apóstolo, e pela provisão do Espírito Santo, ele crê na intervenção sobrenatural do Espírito de Deus na vida dele, isso me redundará em libertação. Paulo vê que provavelmente ele vai ser liberto, irmão, naquele primeiro julgamento. De fato foi isso que aconteceu. Paulo foi liberto, naquele primeiro julgamento, depois de 2 anos preso, ele foi decretada a sua libertação. Provavelmente ele fez sua 4ª viagem missionária à Espanha. E depois, quando Nero coloca fogo em Roma, ele precisa acusar os cristãos. E Paulo era o principal líder dos cristãos naqueles dias. Então, ele é preso em Troade, na sua 2ª prisão. Dessa prisão ele fala em 2 Timóteo. Mas aqui ele está falando da sua primeira prisão. Mas pasme comigo, ainda que ele creia que vai ser liberto da prisão, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, que até a morte, para ele, será libertação, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O que Paulo está dizendo é que de um jeito ou de outro, ele como cristão está livre. Se ele for liberto da prisão, continuará livre. Se for decretada a sua morte, ele estará livre, porque estará eternamente na presença do Senhor Jesus. Então eu e você precisamos entender que nessa paradoxalidade entre a vida e a morte, nós somos livres. Ainda que você esteja numa cadeia, você é livre em Cristo Jesus. Ainda que você seja perseguido por causa do evangelho, você está livre da ira de Deus. Você está livre do peso do seu pecado. Você está livre de estar longe da presença do Senhor. Entre a vida e a morte, o cristão precisa reconhecer que ele está livre, porque ele foi liberto em Cristo Jesus. Ah, queridos amigos e irmãos, esse texto é maravilhoso. E essa semana, preparando o sermão, eu achei uma citação de Agostinho que diz o seguinte, no seu comentário do Salmo 38, versículo 14. Se vivemos bem, caminhamos para o Senhor. Se morremos bem, encontramo-nos com o Senhor.
Portanto, seja vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. E assim nós somos felizes. E Agostinho aqui literalmente está fazendo uma cópia de Paulo. Porque Paulo, em Romanos 14, 7 e 8, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si. E aí Paulo vai dizer o seguinte: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O cristão está livre tanto na vida e na morte, porque ele pertence a Cristo Jesus, e nunca ninguém o arrebatará das mãos de Jesus. Hoje eu tenho a grande alegria de receber aqui 2 casais da Igreja Presbiteriana do Guará 2 neste culto. E quando eu era pastor da Igreja Presbiteriana do Guará 2, no ano de 2009, amados irmãos, numa madrugada o Senhor me acordou às 4:30 da manhã para orar, com uma angústia no peito que eu não entendi o que era. Eu falei: Senhor, não estou entendendo nada, mas eu tinha plena certeza que o Espírito Santo tinha me acordado. E quando eu fui acordado pelo Espírito Santo, eu fui ler a Bíblia, passando as páginas das Escrituras. Deus fala conosco na sua palavra. O Senhor fez com que meus olhos caíssem em Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Portanto, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. E eu falei: meu Deus, quem vai morrer? Senhor, prepara o meu coração. E ali, desde 4:30 da manhã, fiquei orando até 7 horas. 7 horas, uma querida irmã da igreja me telefona: pastor, ela tinha um marido com câncer, que já estava com câncer há 3 anos. E aquele homem foi convertido ao Senhor em nosso ministério ali, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não era membro da igreja. E ela me disse o seguinte: pastor, o doutor me telefonou, quer falar comigo acerca da doença do meu marido. Mas ele me pediu para não ir sozinha. O senhor pode ir comigo? Eu falei: que hora que é lá, minha irmã? Ela: 9 horas. Ela: eu passo na casa do senhor às 8:15. Eu falei: pode passar, minha irmã. E ela me pegou. E nós fomos. E chegando lá, irmãos, foi muito duro quando o doutor disse àquela querida irmã que a doença do marido dela já estava no estágio final. Que a esperança de vida para o câncer que ele tinha era de 6 meses. E pela provisão de Deus, ele já tinha vivido 3 anos depois daquilo. E o doutor disse a ela, na minha frente, que ele não passaria de 6 meses. E aquela irmã, obviamente, colapsou. E o Senhor me acordou de madrugada para falar comigo. E eu disse a ela no carro na volta: irmã, essa madrugada o Senhor me acordou e falou comigo em Romanos, capítulo 14, versículo 7 e 8, que se morremos, nós somos do Senhor. Se vivemos, nós somos do Senhor. Ela: pastor, mas eu não acredito nisso. Ele não vai morrer. Eu falei: minha irmã, está na mão de Deus. É importante que você saiba que se ele morrer ou viver, ele pertence ao Senhor. E ali nós corremos, irmãos. Uma missionária da igreja deu catecúmenos para ele em casa. Nós, o conselho, fomos à sua casa e o avaliamos. E num dos domingos mais emocionantes do meu ministério pastoral, aquele irmão já não andava. Ele entrou no púlpito de cadeira de rodas. E nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se tornou membro da igreja de Cristo Jesus. Alguns dias depois, ele me ligou. Guará está na capital, mas parece cidade pequena, as coisas são perto. A esposa me ligou às 7 horas da noite: pastor, meu marido está morrendo e quer ver o senhor. Eu ia pregar no culto das 8 horas da quarta-feira. Às 7:30, nem a morfina fazia mais efeito. Eu dei um beijo naquele irmão. Ele me disse: pastor, eu vou me encontrar com Jesus. Eu falei: dá um abraço no meu Senhor por mim. Fala com ele que eu estou morrendo de vontade de vê-lo. Que o Senhor te leve em paz, irmão. E enquanto eu estava pregando no culto às 8:30, aquele irmão foi para a glória. É difícil, irmãos. Mas nós precisamos saber que ainda na morte o cristão está livre. Quer morramos ou vivamos, nós somos do Senhor.
Entre a vida e a morte, o cristão está livre. Então você não precisa ficar ansioso. Você não precisa viver desesperado. Você não precisa deixar a aflição dominar o seu peito, porque a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. E você vive até o dia que Ele determinou. A Bíblia diz que todos os seus dias estão escritos no livro dele, quando nenhum deles havia ainda. Então não se desespere, não fique angustiado. Cristo morreu na cruz por você. Seja vivo ou seja morto, você pertence ao Senhor Jesus, e das mãos do Senhor Jesus nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Se você confia nessa verdade, você pode ter paz ainda no dia mais difícil da sua vida. É por isso que eu gosto tanto daquela canção que eu cantava lá no Chile, vez por outra, pastor Silas toca aqui, Giovana canta: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar, cante comigo, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que o Senhor te encha de paz nessa manhã. Em nome de Jesus. Seja vivo ou morto, ninguém tira você das mãos do Senhor Jesus. Aleluias, calvinistas. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Vida e morte, morte e vida. Nós, cristãos, vivemos no âmbito da paradoxalidade entre a vida e a morte. Pastor, o que acontece entre a vida e a morte? Entre a vida e a morte, o cristão está livre. Mas o que acontece entre a vida e a morte? Entre a vida e a morte, Cristo será glorificado. Entre a vida e a morte, Cristo será glorificado. Versículo de número 20. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus? Eu começo e vocês continuam. Vou ler até a palavra ardente e vocês continuam o resto. Mas vão todos comigo. 1, 2, 3. Segundo a minha ardente... O que acontece entre a vida e a morte, Cristo é glorificado, irmão Paulo disse. Essa expressão do início do versículo 20 aqui é um tanto quanto curiosa. Essa expressão, ardente expectativa. Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. A ideia dessa expressão no grego aqui é literalmente, é como se Paulo estivesse na ponta do pé, e aí então a expressão ardente expectativa significa que ele está esticando a cabeça assim, o pescoço assim, para olhar lá na frente, tá? Ele está esticando a cabeça assim, para tentar ver o que vai acontecer. Isso significa ardente expectativa. Ele falou assim: meus irmãos, eu estou esticando a cabeça aqui para ver se eu consigo discernir, ou se Deus me mostra o que vai acontecer. Mas eu estou cheio de esperança, porque eu sei que nada eu vou ser envergonhado. Paulo pode até ser condenado à morte, mas não vai ser condenado à morte por ser um malfeitor. Vai ser condenado à morte porque é crente, porque não abre mão dos princípios da palavra de Deus, porque está pregando o Evangelho de Jesus. Então, ao dizer então dessa ardente expectativa de que não vai ser envergonhado, ele diz então que ainda seja na vida ou na morte, ele diz para nós aqui no versículo 20, que agora será Cristo engrandecido no seu corpo, e ele diz: antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo o seguinte: eu vou continuar pregando com ousadia até o final. E ousadia, amados irmãos, não é algo característico do homem.
Em Atos capítulo 4, quando a igreja é perseguida, os discípulos não pedem que Deus alivie a perseguição, eles pedem ousadia, intrepidez. Essa palavra no grego significa liberalidade no falar, eloquência espiritual, facilidade para pregar com persuasão e poder o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que Cristo vai ser engrandecido na sua vida e que Deus vai lhe dar ousadia até o final. Seja vivo, seja morto, ele vai glorificar ao Senhor Jesus. Ele vai cumprir o propósito da sua existência, que é glorificar a Deus e regozijá-lo para sempre. Antes, com ousadia, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo diz que vai pregar com ousadia se estiver vivo e vai morrer com ousadia para que Cristo seja exaltado em sua vida em todas as circunstâncias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. João Calvino, queridos irmãos e irmãs, no capítulo 1, livro 1, seção 1, da instituição da religião cristã, as institutas, diz que o propósito supremo da vida humana é manifestar a glória de Deus, não importa qual seja a situação que nós enfrentarmos em nossa vida. Ao preparar esse sermão, eu me lembrei do hino maravilhoso que foi preparado nos 500 anos da Reforma. Quero desafiar o pastor Silas aí a preparar a nossa equipe de louvor para cantar esse hino. Foi o hino oficial da IPB, escrito pelo reverendo Estênios Márcios e pelo seu irmão, o reverendo Edilson Botelho, filhos do reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, nosso professor de seminário. E eu não vou cantar o hino todo, mas o coro do hino é maravilhoso, porque canta os 5 solas da Reforma. Mas o sola que se repete 2 vezes é só lhe deu glória. O coro diz assim: nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e assim permanecemos, seja vida, seja morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos, em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória, só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Você foi criado para a glória de Deus. E pasme comigo, você não vai ser verdadeiramente feliz enquanto não viver para a glória de Deus. Qualquer alegria que você experimentar neste mundo vai ser fugaz, vai ser efêmera, vai ser passageira. Você pode ter uma grande alegria por comer uma comida gostosa, mas ela passa. Você pode ter uma grande alegria quando você está se divertindo com os amigos, mas isso passa. Você pode ter a ilusão de que vive na farra e na gandaia e tem alegria por causa disso, mas bota a cabeça no travesseiro e isso não vale nada. Mas eu gostaria de dizer para você que você só experimenta plena, verdadeira e real alegria quando você entende que a sua vida é um culto a Deus e quando você vive para a glória de Deus. Preste atenção nessa palavra. Você nunca vai ser verdadeiramente feliz enquanto você não viver verdadeiramente para a glória de Deus. É só assim, porque você foi criado para glorificá-lo. É a citação que eu fiz na primeira oração do culto, de Agostinho dizendo: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em Ti. Você só pode ser feliz quando Jesus for o maior amor da sua vida. É aquela musiquinha que a gente cantava na igreja, né? Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Louvado seja Deus. Então pare de viver para si mesmo. Peça como Paulo: Senhor, me dá ousadia, Senhor, tanto na vida como na morte, para falar de Jesus, para testemunhar o seu evangelho, para glorificar a Deus em todos os momentos da minha vida.
Quando você entende isso, que você foi comprado por Cristo Jesus, e agora toda a sua vida é um culto a Deus, você pode aplicar então no seu coração o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Repita comigo quem souber o versículo. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos dê a bênção de viver para a glória de Deus. Que a nossa vida seja um culto para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como você tem vivido neste paradoxo entre a vida e a morte? Você tem vivido tranquilamente e em paz, porque sabe que está livre? Você tem vivido em atitude de adoração e gratidão, porque Cristo te amou e você foi criado para glorificá-lo sobre todas as coisas? Como você tem vivido entre a vida e a morte? Vida e morte, morte e vida. A vida cristã é vivida no paradoxo entre a vida e a morte. Pastor, o que acontece entre a vida e a morte? Em terceiro lugar, o texto nos diz que o cristão será abençoado. Em primeiro lugar, o texto diz que o cristão está livre. Em segundo lugar, diz que Cristo será glorificado. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz que o cristão será abençoado. O que acontece entre a vida e a morte? O cristão será abençoado. Nós vamos ler, irmãos, versículos de 21 a 24. Nós vamos ler responsivamente. Eu vou ler o 21, a igreja o 22, eu o 23, vocês o 24. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vocês o 22. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo aqui nos diz, amados irmãos, que ele está experimentando esse paradoxo e essa tensão de maneira intensa. Ele diz aqui, olha, para mim, o viver é Cristo, que eu acabei de falar para você. A minha vida é um culto a Deus. Eu vivo para Jesus, é isso que Paulo está dizendo. A minha vida é Cristo. Enquanto eu viver nesse mundo, eu vou viver para cultuar o Senhor. Mas morrer para mim é uma grande vantagem. Eu vou estar no lucro, eu vou ter o que Paulo está dizendo aqui, eu vou ter um grande ganho. Se eu continuar vivendo nesse mundo, eu vivo para Cristo. Mas se eu morrer, meu ganho vai ser muito maior, porque eu vou me encontrar com Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele diz que de um jeito ou de outro, ele é abençoado. Geralmente nós vivemos um paradoxo entre um problema e uma bênção, irmão. O que Paulo está dizendo é que na vida do crente, quando nós entendemos a vida conforme a verdade da Escritura, nós vivemos no paradoxo entre bênção e bênção. Que bênção nós vamos escolher? É isso que o texto está dizendo. E aqui então ele diz para nós o seguinte: entretanto, morrer é melhor para mim. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, aí eu entro em crise, né? Paulo diz, eu estou numa crise existencial. Ser ou não ser, eis a questão, né? Você acha que foi Shakespeare o primeiro a ter esse dilema, colocando na boca de Hamlet? Não foi. Paulo está dizendo, ser ou não ser, eis a questão. Morrer é melhor, viver é Cristo, mas viver me traz mais fruto. To be or not to be, that's the question. Não sei o que escolher. Mas aqui, amados irmãos, ele vai continuar apresentando para nós essa tensão quando diz, no versículo de número 23, ora, de um e outro lado estou constrangido. É muito legal essa expressão aqui, irmão. Paulo está dizendo, eu estou sendo apertado de um lado e de outro. Olha como é que ele vai explicar isso para nós. Tendo desejo de partir, está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo diz que ele está apertado, irmãos. Tem duas opiniões apertando. Constrangido aqui significa literalmente apertado. Ele está sendo apertado numa viela. Ele diz que uma das situações que o aperta é o desejo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A palavra usada para desejo no grego aqui é o desejo intenso.
É a mesma palavra usada para o desejo mais intenso da carne que você tem. E você sabe o que é isso. Quando sua carne tem desejo de ter deleite e de ter prazer. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Ele diz aqui que o corpo dele tem um desejo intenso de partir. Ele diz, meu corpo, minha carne está anelando partir. Estar com Cristo é infinitamente melhor, é incomparavelmente melhor. Eu estou doido para encontrar com Jesus. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Para mim é muito melhor. Se eu for olhar para o meu lado, Senhor, me leva. É isso que Paulo está falando, em outras palavras. Eu estou sendo apertado, então. Ele está dizendo, Paulo, vamos, para com isso, para de querer ficar, vamos embora. Deus cuida desses crentes aí. Mas aí ele vai e fala aqui, amados irmãos, que por um outro lado, por causa da igreja, era necessário permanecer na carne. Ele ainda tinha que pregar a palavra, ainda tinha que ganhar almas, e ainda tinha que fortalecer a fé dos crentes. Estar com Jesus para ele é muito melhor, mas ele vai fazer a vontade de Deus. E o que ele está dizendo para mim e para você, que de um jeito ou de outro, seja vivo ou seja morto, ele sabe que vai ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção maravilhosa. Certa vez, irmãos, havia um cristão numa cidade pequena cujo nome era João. João era um agricultor, se casou com a mulher da sua vida, tiveram 2 belos filhos, viviam na pequena roça que tinham. Um dia, a mulher precisou vir para a cidade para trazer os meninos para o hospital. E no meio da rodovia, um caminhão atropelou o carro deles. E faleceu a mulher do João. Faleceram também seus 2 filhos. Todo mundo ficou perplexo. O João entrou em crise, irmãos. Dia mais triste da sua vida, o velório da sua mulher, seus 2 filhinhos. Dia terrível, de grande angústia. E o João aguentou firme, mas a primeira semana foi uma batalha terrível para ele. Ele voltou para casa e falou assim, Deus, por quê? O Senhor está com raiva de mim? Qual o objetivo do Senhor com uma coisa dessa? Mas ele pediu a Deus graça, Senhor, não me deixa me afastar do Senhor. Não me deixa tornar-me um rebelde. Não me deixa me revoltar contra ti. Eu não entendo os teus desígnios, Deus, mas me socorre, me ajuda. E Deus teve misericórdia do João, irmão, e o ajudou, e fortaleceu a sua fé. O João vendeu sua roça, mudou-se para a cidade, se uniu à igreja, não faltava uma reunião de oração, foi pastoreado não só pelos pastores, mas por muitos irmãos da igreja. Intensificou sua comunhão com Deus, lia a palavra e orava, e o Espírito consolou o seu coração. Depois de alguns meses, o João conseguiu um excelente emprego. E mesmo depois de uma grande perda, ele vinha aos cultos e demonstrava ter uma tremenda alegria em Jesus. O João se tornou uma referência para todos os membros da igreja, porque as pessoas que passavam dificuldades iam buscar o seu conselho. E o João se tornou um testemunho de que é possível sofrer a mais intensa dor e continuar crente, porque Jesus nos ama e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você teria capacidade de reagir como João, no momento de tanta dor, de tanta luta e de tão grande angústia? Você precisa entender que, seja qual for a situação que você vier a enfrentar, você é a pessoa mais abençoada da terra. E Jesus diz a você na sua palavra, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Seja qual for a situação, o Senhor te ama, Ele te carrega no colo e Ele está contigo, tanto no dia bom como no dia mau. Entenda que entre a vida e a morte, a bênção de Deus está com você. E o Senhor prometeu que estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor traga paz ao seu coração.
que Ele te console no meio das suas grandes aflições. Como você tem reagido, irmão? Não é fácil. Todos nós aqui já perdemos pessoas preciosas para nós, que tínhamos expectativa de compartilhar com elas ainda longo tempo. Todos nós já enfrentamos a morte. Talvez você tenha recebido a notícia de uma terrível enfermidade na sua família, ou você mesmo que aqui está. E talvez você entenda que o tempo que lhe resta é pouco. Entenda bem que você não precisa se desesperar. Cristo te ama, Ele está com você na vida ou na morte. E Ele diz que tanto pela vida como pela morte, você vai ser abençoado. Se você morrer, você vai ver a Jesus. Se você ficar, você vai ser abençoado e vai servir ao Senhor. Que bênção maravilhosa, irmãos. Quando um cristão morre, é isso que acontece. Alguns dias atrás, nós tivemos aqui na nossa capela o culto fúnebre da nossa querida irmã Virma, ovelha preciosa desse rebanho, aqui na Unida desde a década de 60. Casada pelo príncipe José Borges dos Santos Júnior, junto com o nosso presbítero Jovino, eles se casaram na década de 60 aqui. Irmã preciosa, ovelhinha carinhosa desse rebanho. A Virma fazia aniversário no mesmo dia que eu, dia 10 de abril. Doce, meiga. Quantas vezes eu passava na porta, eu pregava um sermão, ela passava a mão e fazia um carinho. Ô, pastorzinho, que bênção que você está conosco. A igreja sofre. Nosso irmão Jovino está sofrendo. Os filhos estão sofrendo. Mas quando a Virma tombou, irmãos, ela chegou lá no céu. E o rei já sabia, mas ela chegou no portão. E avisaram para o rei, a Virma está aí. E o rei foi para o lugar mais bonito do pomar e do jardim. E ali ele recebeu a Virma. E disse para ela, minha Virma querida, seja bem-vinda à casa do meu pai, as moradas eternas que eu preparei para você. Nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. Que sua vida glorifique ao Senhor e que você tenha paz, porque em todos os momentos da vida, você cristão é alguém extremamente abençoado. Como você tem vivido entre a vida e a morte? Pastor, o que acontece entre a vida e a morte? Em último lugar, nosso texto nos diz que nessa paradoxalidade da existencialidade, e eu nem sei se estou inventando agora a palavra aqui, o cristão está disposto. O que acontece entre a vida e a morte? Em último lugar, o texto nos diz que o cristão está disposto. Eu vou ler, irmãos, versículo 25, a igreja lerá o versículo 26. Melhor, leiamos todos juntos, versículos 25 e 26. Assim diz a palavra do Senhor. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo estava, irmãos, percebendo com a cabeça esticada que aquele não seria o momento da sua morte. Ele sabia que morreria por causa de Jesus, mas naquele primeiro momento ele teria libertação. E ele diz então que estava convencido disso, persuadido de que ficaria então. Ainda que fosse muito melhor para ele partir, ele ficaria e permaneceria, habitaria com a igreja de Cristo por causa do amor de Jesus para com a igreja, para o crescimento espiritual da igreja e para que a igreja se pudesse alegrar mais em Cristo Jesus e sua fé fosse mais fortalecida. E ele diz que o grande objetivo disso é que aumentasse quanto a ele o motivo da igreja dar glória a Cristo Jesus pela presença dele de novo com eles. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, irmãos, se eu morrer, é glória para mim.
Se eu for liberto e for restituído a vocês, é glória para vocês. Então, já que eu quero glória para vocês, eu estou disposto a ficar. Eu vou ficar porque eu vou voltar para o meio de vocês, eu vou pregar a palavra, e então a fé de vocês vai ser fortalecida e a igreja vai avançar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ainda que seja melhor para mim partir, eu estou disposto a renunciar mais uma vez e consagrar a minha vida para a pregação do Evangelho, para a salvação de almas, para a edificação do rebanho, para o fortalecimento da igreja de Cristo Jesus. O cristão deve estar disposto a renunciar os seus prazeres. O cristão deve estar disposto a renunciar os seus projetos pessoais. O cristão deve estar disposto a renunciar para edificar e abençoar a igreja de Cristo e para pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso, irmãos, que o lema da vida de Paulo, preste atenção aqui no final do sermão: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que ele era pregador, ele tinha distintos dons, ele era apóstolo, ele era o maior mestre da igreja. Mas quando fala de si mesmo, ele diz: eu sou pregador, apóstolo e mestre. Ele sabe que a sua primeira missão é pregar, ainda que ele seja apóstolo. E ele está disposto a servir, então, com o dom que Deus deu a ele, para fazer toda a diferença por causa da igreja. Irmãos, eu sou pastor há 23 anos. E Deus me chamou para pastorear e pastorear a igreja, mas para pregar em todo lugar que Ele mandar. Meu ministério sempre foi assim. Em todas as igrejas que eu tenho passado, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. A primeira pessoa que teve dificuldade de entender isso se chama Cleusa de Oliveira Lopes, a mulher mais linda dessa terra. Está sentada ali no banco. Quando eu era seminarista aqui em São Paulo, plantando a igreja presbiteriana de Jaraguá, reverendo Caneiras tinha me chamado para ser seminarista da Lapa, eu preferi ir para o Jaraguá porque eu ia pregar mais, ainda que a Lapa me pagasse o dobro. E eu fiz um compromisso com o conselho do Parque São Domingos, e eu falei: irmãos, eu preciso de um domingo por mês. Porque eu sabia do meu chamado como evangelista e de instrumento de reavivamento e revitalização para a vida da igreja. E eu, como seminarista, pregava em várias igrejas de São Paulo. Seminarista. Pregava nas igrejas dos meus professores. E Cleusa virava para mim: por que você não pode ser como a maioria dos pastores? Ficar quieto numa igreja só. Eu falei: minha filha, Deus me chamou para pregar a palavra dele. E ela foi a primeira pessoa que teve que entender isso. Mas em todo lugar que eu passei, as pessoas às vezes têm dificuldades. Por quê? Porque as pessoas pensam nelas mesmas, irmãos. Elas querem a bênção para si mesmas. Mas quando nós temos a visão de reino, nós não podemos limitar a bênção de Deus. Ontem de manhã, levantei 5 horas da manhã, saí de casa às 5h30, para pegar o avião para ir para um congresso da nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, da qual sou membro antes mesmo de ser pastor da Unida, e tenho a alegria de presidi-la já no 6º ano, para pregar num congresso em Niterói, do Sino do Leste Fluminense. Tudo bem, marcado para pregar ali 10h30, encontrei a mãe da nossa querida Thaisa lá, tirou até uma foto comigo. Na pista para sair, igreja lotada, irmãos, primeira igreja de Niterói, uma benção. Na pista para sair, o piloto está partindo, dá uma pane na tela de controle, puf, apaga tudo. Graças a Deus foi na terra, irmãos, amém? Teve que voltar. Agora vou, não vou, e os irmãos na expectativa lá esperando. Demos um jeito, o reverendo Rodrigo pregou no meu horário, e eu cheguei mais tarde, preguei às 11h30. Se você leva um conferencista de fora, você não vai esperar que ele pregue 15 minutos. Preguei até 12h30. Depois saímos, almoçamos, ouvi a palestra do reverendo Rodrigo, voltamos para o aeroporto. Saímos do Rio, 5h45. Cheguei em São Paulo, 6h45, pousei, corri para o carro, peguei o carro 7 horas, tinha que pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim P. Às 7h30, eu cheguei às 7h45. Chegando lá para estacionar, ainda dei um beijinho no carro do irmão que era do quarteto da igreja. Dei uma encostadinha. Uma noite abençoada. Cheguei em casa 11 horas, arrebentado fisicamente, mas feliz, irmão. Porque estou cumprindo o chamado de Jesus para a minha vida. Deus me chamou para pregar
a palavra dele. E para ser uma bênção para a minha família, para a igreja que pastoreio e para toda a igreja de Cristo Jesus. E eu não posso limitar isso. Eu vou prestar contas ao Senhor. Enquanto estamos aqui durante a semana, de segunda a quinta, cedo, de tarde e de noite, cuidando da Unida. No fim de semana, vamos pregar a palavra. Porque Deus nos chamou para isso. Irmãos, eu me inspiro muito naquele testemunho do grande corredor Eric Liddell, que correu as Olimpíadas do ano de 1924. Se você não viu Carruagens de Fogo, eu recomendo a você que veja esse filme. Eric Liddell é filho de missionários presbiterianos, aprendeu a confissão de fé desde meninos, é da igreja presbiteriana mais ortodoxa, que só canta salmos, e o pai era missionário na China, ele nasceu, veio estudar na Escócia, se tornou corredor dos 400 metros. Na Olimpíada de 1924, ele e Harold Abrams são os dois principais atletas do Reino Unido. Harold Abrams é descendente de judeu, Eric Liddell é escocês e presbiteriano. Mas Harold Abrams corre, irmãos, para exaltar a si mesmo, para mostrar que é glorioso, para sair na foto, literalmente, e quando perde entra em depressão, porque ele quer se realizar na corrida. Já Eric Liddell corre para a glória de Deus. E em determinado momento do filme é muito interessante que a irmã do Eric Liddell, que é missionária, chama ele num campo nas montanhas da Escócia e diz: que bobeira é essa que você quer correr na Olimpíada? A China precisa ouvir o Evangelho e você está perdendo tempo com isso. Ele virou para ela: minha irmã, eu fui destinado para ir para a China. Mas tem uma coisa, minha irmã, Deus me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto o prazer dele em mim. Quando eu corro, eu sinto que ele sorri para mim. E se você ver o filme, Eric Liddell corre assim, com a boca aberta, sorrindo. E ele vai correr os 400 metros, é presbiteriano raiz. A corrida da Olimpíada é no domingo. Ele não corre porque é dia do Senhor. O rei da Inglaterra fica louco, todo mundo morre de raiva. Ele fala: vou correr nas outras provas, na qual não era especialista. Correu no sábado e ganhou outras 2 medalhas de ouro para a Inglaterra. Mas quando corria, sorria. Ele diz: quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus em mim. Eu sinto que Deus sorri, porque Ele me fez veloz. E depois da Olimpíada, ele foi para a China e morreu na China, perseguido por causa do Evangelho de Jesus. Essa história é real. É tão bom, irmão, quando a gente faz algo para Deus e sente a presença de Deus na nossa vida. O grande pregador Charles Spurgeon disse que algumas vezes quando ele pregava, é como se Jesus estivesse ali do lado dele, falando no ouvido dele o que ele tinha que pregar. Que bênção maravilhosa é poder experimentar isso, irmãos! E aí então nós paramos de viver para nós. E nós vivemos para servir, para fazer a vontade do Senhor, para glorificá-lo e para ir onde Ele nos mandar. Para que os eleitos sejam convertidos a Ele, para que pessoas sejam reavivadas para Ele, para que a igreja seja fortalecida, tanto aqui no Unida, como no Brasil e no mundo inteiro, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém! Que Deus faça de nós, homens e mulheres dispostos a servir, a dar a sua vida, por amor daquele que deu sua vida, por amor de nós. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que não vive para servir, não está verdadeiramente servindo para viver. Que Deus nos ajude a viver para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que você tem feito entre a vida e a morte? Entre a vida e a morte o cristão está livre, Cristo será glorificado, o cristão vai ser abençoado, o cristão está disposto. Pastor, quais são as 3 implicações práticas desse sermão para nós? Primeira delas, o que fazer? Abandonemos a ansiedade em nossa vida e confiemos no Senhor de todo o coração. Porque estamos livres em Cristo Jesus, porque somos abençoados por Ele, tanto na vida como na morte. Abandonemos a ansiedade e confiemos no Senhor de todo o coração. Se vivemos então para glorificar a Deus, entre a vida e a morte, se Cristo é glorificado, devemos glorificar ao Senhor com todo o nosso coração e agradecer por tudo que Ele nos dá. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Viva para a glória de Deus e não para fazer a sua vontade. Viva para exaltar o Senhor e glorificá-lo porque Ele te amou e morreu por você. Terceira e última implicação.
Use a sua vida para servir a Deus, para abençoar a igreja e para transformar o mundo. Pare de achar que o propósito da sua vida é aposentar, botar um pijama, ligar o controle e ficar usando o esporte de mudar de canal a vida inteira. Paulo não está pensando em aposentadoria, irmão. Você pode até aposentar, mas ninguém aposenta do Evangelho, ninguém aposenta do Senhor Jesus. Eu fico feliz da vida. Essa semana o nosso presbítero Salim fez 80 e alguma coisa. Ele está aqui no banco. E você vê o presbítero Salim toda semana visitando com o pastor Camargo, mesmo com 80 e alguma coisa. Está chegando perto dos 90, né, meu presbítero? Deus está sustentando. Toda semana a Beth, doutor Salim, pastor Camargo fazendo uma visita, mandou uma foto. O pastor Camargo coordena a visitação em nossa igreja. Esse ano eles começaram visitando a faixa dos 90 anos. De 100 a 90, depois de 90 a 80, e está ali nosso presbítero Salim toda semana visitando. O que é que você está fazendo com a sua vida, criatura? Use a sua vida para servir. Que você viva para a glória de Deus. Que entre a vida e a morte, nós vivamos felizes, abençoados, dando glória ao Senhor, porque Cristo nos amou e morreu na cruz para nos salvar. Que Deus te encha de alegria, que Ele abençoe a sua vida no paradoxo entre a vida e a morte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.